Bem, se passaram 10 minutos desde o início previsto para o nosso evento. Eu acho bom começarmos já. Boa noite a todas e todos. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, diretamente do canal do YouTube da OAB Seccional Alagoas. Nesse dia importante, sim, talvez nem tão conhecido, que é o Dia Internacional contra a Violência Policial. E eu acredito até que foi a Maiara, que está aqui comigo, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que lembrou que existia essa data, e eu achei de suma importância celebrarmos, talvez não seja a palavra celebrar, né? Mas lembrarmos da luta contra a violência policial, principalmente vindo da OAB, né? Uma instituição que historicamente tem um papel fundamental na democracia brasileira. E a data não poderia ser mais atual, né? De tantos casos, tantas repercussões de ações extremamente violentas vindo de diversas polícias, né? Nós temos a PM, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, de toda sorte, e na maioria das vezes nós vemos casos assombrosos vindo de muitas das corporações. Eu estou aqui com o Zé, eu conheço como Zé, mas é o José Pedrosa, que ele está doutorando pelo SOTEP aqui da UNIT, e eu estou também com a Maiara, que ela vai expor também o papel da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos contra a Violência Policial. E já consigo adiantar que aqui em Alagoas, pelo menos, para além das, das, é, das costumeiras mortes que a gente acaba vendo, também estamos visualizando uma certa atuação da polícia também contra jovens periféricos, principalmente. Caso de pegar o jovem e obrigá-lo a gravar um vídeo pedindo desculpas à polícia, que são ações que, em primeiro plano, em uma mente desavisada, pode parecer normal e corriqueiro e uma correção do jovem, enquanto, na verdade, revela uma violência profunda por trás, né? Enfim, não vou me alongar, eu passo imediatamente a palavra para o Zé, o José, que eternamente será membro do Biopolítico Processo Penal, para expor alguns dados acerca da violência policial aqui em Alagoas. E eu vou auxiliar o Zé aqui, compartilhando os slides dele. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Marcos? Oi? Consegue ver? Pronto, consigo. Aproveitando que você estava nesse meu tempo, eu já gostaria de agradecer a OAB, né, por estar promovendo esse evento, em especial as comissões de defesa dos direitos humanos, aqui muito bem representada pela presidenta Maiara, que eu acho que a gente já se reuniu uma vez, onde tratamos uma demanda relativa também à questão da segurança pública aqui no Estado, e a comissão de estudos criminais aqui, representada também brilhantemente pelo Marcos, né, que fez esse meio de campo e que me aproximou um pouco da comissão, e eu espero estar contribuindo mais uma vez. Como eu disse, eu já tenho essa certa proximidade com vocês, e louvar novamente a ideia da OAB de estar cedendo espaço para esse tipo de evento, esse tipo de debate, e, sobretudo, para proporcionar outras perspectivas de análise, de tratar o tema. Porque muitas vezes nós, advogados, e também adianto que eu sou advogado, estou um pouco afastado por conta das pesquisas,
ficamos muito encastelados no nosso mundinho, no juridiquês, e a gente para de ver os fenômenos dentro de uma série de complexidades e de uma série de dinâmicas sociais que só a análise puramente jurídica, só a via puramente institucional não consegue responder. É por isso que há a necessidade de buscar outras fontes de conhecimento, buscar outras abordagens teóricas, metodológicas, e eu espero estar contribuindo um pouquinho com vocês, apresentando algumas questões relativas às pesquisas que eu já venho desenvolvendo há alguns anos e estou desenvolvendo agora. Basicamente, na apresentação que eu trouxe hoje, ela é fruto de um artigo que já foi concluído, a gente está só esperando a avaliação, que foi elaborado por mim e pelo professor Emerson Oliveira do Nascimento, que é uma referência nos estudos, nas pesquisas, nos debates sobre segurança pública, sobre criminalidade violenta, sobre homicídios e sobre a violência policial. Então, atualmente, a gente está trabalhando com essa pegada, né? Emerson, que já foi meu orientador, meu professor e agora é meu colega de turma, e a gente trouxe algumas reflexões que eu acho que está dentro de tudo isso que o Marcos apresentou inicialmente. Como tema, eu trouxe a questão da crise da segurança pública e as políticas de mão pesada no Estado. Porque eu trouxe essa abordagem, porque sempre que nós falamos em segurança pública, nós precisamos jogar luz e dizer que sim, ela está em crise, e não é de hoje, e não vai ser resolvida do dia para a noite. É uma crise sistêmica, estrutural, e que tem diversos fatores, diversas questões complexas, que só a nossa reflexão profunda, com diversas metodologias, com diversos agentes de diferentes áreas, pode trazer algum, não vou dizer solução, porque eu acho que é pretensão demais, mas algumas alternativas e algumas medidas que devem ser implementadas para ajudar nesse processo. Inicialmente, eu gostaria de debater com vocês um pouquinho aqui sobre a questão da institucionalização e do incentivo das políticas meramente repressivas. O que é que eu coloco aqui? Não é de hoje, e é de conhecimento de todos e todas aqui, que os debates sobre segurança pública, sobretudo quando são muito acalorados, eles geralmente caem nesse discurso raso, punitivista, de achar que pura e simples a repressão vai resolver o problema. Se não resolver, ela vai auxiliar de forma paliativa. Mas quando nós aprofundamos as pesquisas, os estudos, e quando vamos até mesmo a esses agentes, sobretudo aqueles que lidam direto com a segurança pública, que são no caso dos policiais, das policiais das diferentes áreas, seja civil, militar, federal, enfim, porque cada polícia dessa tem uma particularidade e trata de um drama social específico. Hoje em dia a gente pode até colocar no rol dessas questões as polícias penais, né, que eram os antigos agentes que hoje foram elevados à ação de policiais, e as guardas municipais, que apesar de ter uma lacuna constitucional de não ser considerada ainda polícia, mas hoje eles fazem um trabalho ostensivo e, sobretudo, um trabalho que vai nesse sentido da repressão, nesse viés repressivo, que saiu de uma guarda que tem uma característica mais patrimonial e de cuidar do espaço público, para até mesmo utilizar armamentos de grosso calibre e cada vez se aperfeiçoar mais em estratégias e em políticas, inclusive com o uso de choque, uso de equipamentos não letais, e aí por isso que é mais um ponto que a gente tem que analisar. Mas, para além disso, é muito comum, sobretudo no período eleitoral, mas não só nele, discursos que invocam cada vez mais práticas reacionárias e repressivas como solução para os problemas de segurança pública. Sobretudo aquela violência digamos, mais direta, que seriam aqueles casos de violência de sangue, crimes contra o patrimônio, em algum menor ou maior grau, crimes contra a dignidade sexual, enfim. Mas, geralmente, se baseia muito nesses tipos de crimes específicos e, sobretudo, no tráfico. Talvez o tráfico seja o grande propulsor, não só do encarceramento, que hoje em dia a maioria dos encarcerados, sejam aqueles definitivos ou aqueles preventivos, estão sendo acusados sobre tráfico, e aí é uma discussão que o Marcos aqui é um especialista, poderia falar muito melhor do que eu, porque não existe aquele limite entre o traficante, entre o usuário, é um ambiente que cabe muita discricionariedade e que termina potencializando todas essas questões,
E é um crime que também gera muito embate público, porque geralmente ele envolve direto ou indiretamente as facções criminosas. E aí também já caberia uma outra live aqui para a gente debater só sobre elas, sobretudo porque elas estão também dentro desse discurso punitivista. E aí, para trazer dois exemplos aqui desse debate, eu trouxe algumas discussões legais que foram travadas dentro do Congresso Nacional e que geraram uma grande mobilização de diferentes atores sociais e que demonstram como o problema dessas políticas reacionárias, de enfrentamento, extremamente violentas, estão presentes no nosso dia a dia. A primeira delas é a mudança legislativa através da Lei 13.491, de 2017, que, fugindo até um pouco da minha fala e da introdução do Marcos, do que trata essa mudança legislativa, que, ao meu ver, e como nós estamos vendo a cada dia, ela serve para potencializar ainda mais a violência do Estado. Ela não diz respeito às polícias militares, às polícias civis, à Polícia Federal, não. Ela diz respeito às Forças Armadas. Forças Armadas, vocês podem estar se questionando o que é que elas têm a ver dentro desse escopo da segurança pública e por que é que eu trouxe essa lei. Ela é muito emblemática, porque quando ela foi aprovada, nós estávamos no auge daquelas políticas de GLOs, as conhecidas garantias de lei e de ordem. E nessas operações, que geralmente elas ocorrem quando os estados perdem a sua capacidade de organizar o seu aparato policial de segurança pública e necessita da intervenção das Forças Armadas, havia uma discussão que não era sequer uma lacuna, mas para saber como esses agentes iriam interagir e como eles iriam ter as suas ações questionadas futuramente. Por que eu digo isso? Geralmente, essas ações envolviam militares do Exército. Vou fixar aqui nessa observação. Existia essa lacuna para saber justamente a quem cabe o controle desses agentes e quem caberia as responsabilizações dos excessos ou crimes cometidos por eles. Porque, veja, havia um conflito entre a justiça comum e a justiça militar. Porque a justiça militar tenta puxar para si, sempre que tem envolvido algum membro das Forças Armadas, para o seu julgamento. É aquela ideia de caserna que passou por um processo de, entre aspas, podemos colocar, de redemocratização muito fraco, que não colocou esses agentes de uma forma que pudessem ser controlados por civis, que as Forças Armadas estivessem submetidas ao julgo civil, e questionavam. Porque a partir do momento que eles precisariam lidar com civis e em ações envolvendo civis, eles não queriam se submeter ao julgo civil. E essa lei específica, ela trata sobre uma questão muito sintomática, que é o quê? São aqueles casos onde houverem mortes ou homicídios cometidos por agentes militares do Exército. E aí houve um intenso debate na época que essa lei foi aprovada, porque dizia o seguinte: hoje em dia, a única categoria que se cometeu um crime doloso contra a vida no exercício da sua função não vai para o júri popular são os militares do Exército. Hoje em dia, o militar que esteja ou na GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ou até mesmo na fiscalização de um quartel ou de uma operação sob comando do Ministério da Defesa, ele estará abarcado por essa lei, e se ele, de certa forma, comete um ato que pode ser caracterizado como homicídio, ou que é um homicídio, como foi o caso ocorrido no Rio de Janeiro, onde um músico, acho que é Valdo o nome dele, teve o seu carro alvejado com mais de 80 tiros. Desses 85, o atingiram de forma fatal, e ele veio ao falecer. E ainda havia um transeunte que foi atingido também por essa ação irresponsável e morreu. Esses militares não foram julgados pelo júri. Todas as outras categorias da segurança pública, inclusive policiais militares, policiais civis, guardas municipais, agentes penais, todos eles vão passar por um tribunal de júri e serão julgados conforme os ritos do Código de Processo Penal, e passando por esse julgamento, que é um julgamento eminentemente praticado pela população, mas que deixa umas ponderações sobre a formação do júri, né, algumas questões atuais. Então, essa lei vem para empoderar essa categoria, que ao fugir do julgamento e das responsabilizações do poder civil,
tem uma nova normativa que vai garantir a eles, sempre que agirem dentro da segurança pública, que não sejam atingidos por órgãos de fiscalização e de controle, inclusive institucionais, como, por exemplo, o Ministério Público. Ministério Público que poderia exercer, aliás, que tem que exercer o controle externo sobre toda a atividade policial em segurança pública, não abarca mais esses sujeitos. Apenas em um possível processo criminal, mas aí os promotores irão atuar dentro da sua jurisdição e não como controladores externos. Além disso, gestores da segurança pública não têm controle sobre esses agentes. Os líderes dessas operações, eles não se submetem ao julgo, inclusive, de nenhuma outra força, a não ser as forças militarizadas. Então, assim, nós basicamente concedemos um grau de autonomia exacerbado a esses agentes e que no exercício irregular, porque são forças que não nascem, que não têm atribuição de fazer segurança pública, podem se exceder e geralmente não passam pelos processos de responsabilização. E sabemos que é uma receita desastrosa. Você pega uma força, independentemente de serem militares, de qualquer natureza, e concede a eles um determinado poder, que nesse caso é o poder de usar a força, inclusive de forma letal, e não passar por nenhum crivo, por nenhum controle, seja social, pois a população não tem mecanismo de cobrança, seja institucional, porque as próprias forças institucionais não conseguem exercer controle e não conseguem cobrar que esses agentes, eles mesmos se responsabilizem pelas suas ações. Então, foi um projeto um tanto quanto complicado e que hoje em dia, com a nova discussão sobre as GLOs, as Leis de Garantia de Ordem, que inclusive se questiona se as Forças Armadas deveriam ou não participar, eu sou da corrente que sou totalmente contrário, porque acho que forças militarizadas não são para controle de crises internas, não são para controle de crise da segurança pública. Existem essas alternativas, se não existem, devem ser feitas outras alternativas para que os poderes constituídos e as administrações públicas tomem ações severas nos casos de crise, como, por exemplo, para citar um caso muito recente, está acontecendo em Natal. Só frisando que em Natal não houve decretação de GLO, mas a Força Nacional foi enviada até a região para conter a atual onda de ataque que está ocorrendo lá. Avançando um pouco, eu trouxe também a discussão aqui do pacote anticrime, o famigerado pacote anticrime, né, que foi muito discutido também. Acredito que aqui meus colegas trabalham, inclusive, com as novas mudanças legislativas que surgiram decorrente desse pacote. Mas um ponto muito importante, que também cabe diretamente com essa ideia de uma política de mão pesada, era a tentativa de aprovação da excludente de licitude específica para os agentes de segurança pública que matassem em serviço. Aqui gerou muita discussão, talvez tenha sido um dos trechos da lei que encampou um grande esforço, inclusive, de diversos movimentos sociais, de diversos pesquisadores, para tentar segurar isso, porque o que nós temos, como eu vou mostrar posteriormente, é uma situação de descontrole de violência estatal praticada pela polícia, e essa medida, ela viria justamente no sentido contrário do que nós necessitamos, porque ela viria justamente para legalizar esse tipo de violência, porque se ela fosse aprovada, sobretudo pela forma como ela foi concebida, uma forma extremamente frágil, extremamente, eu diria, descabida, porque era uma legislação que falava, por exemplo, que o agente que tivesse excusável medo, que estivesse sob situação de violenta emoção, que estivesse sob situação de surpresa, poderia ser abarcado por esse código. Então, veja, se um agente de segurança pública mata e alega, não, eu fui surpreendido, mesmo que aquela pessoa que o surpreendeu não tivesse portando arma, não tivesse nenhum objeto que poderia lhe ferir, ele estaria em curso nessa tentativa de mudança. O excusável medo, que ninguém sabe o que significa, excusável medo, se alguém aí tem em mente o que seria, ou talvez tenha vontade de desenvolver algum tratado para tratar sobre isso, pode colocar aí, porque não tem sustentação do que seria esse tal desse excusável medo. E o principal ponto dessa tentativa de mudança, né, do projeto anticrime via justamente dos discursos que estavam sendo propagados na época e da grande necessidade de modificação, sobretudo pelos grupos hegemônicos que tinham ascendido ao poder em 2018, para a aprovação dessa lei
que atendia justamente os interesses de boa parte do seu eleitorado. Mas, como eu disse, todas as mobilizações foram capazes de segurar e essa escolha de licitude não passou. Mas vira e mexe é um fantasma, ela tem uma característica fantasmagórica que jamais nos abandona. Hoje mesmo eu estava pesquisando um pouco para atualizar aqui e vi que sempre tem algum deputado que quer reavivar essa questão, quer trazer para ser voltado e tal. Então, é um ponto que, ao meu ver, não está sepultado e possivelmente teremos novos debates, novas discussões sobre elas, mas em outro formato. E aqui eu trouxe essa questão sobre a situação distinta das diferentes unidades da federação, para trazer uma reflexão com vocês, porque quando nós falamos em violências em geral, e aqui eu vou focar um pouco na violência policial, mais especificamente ainda, na violência policial homicida, que foi o objeto que eu e Emerson a gente refletiu, que eu já venho refletido há algum tempo, e é importante fazer esse recorte para dizer de qual ponto eu falo, porque essa não é a única ou a principal forma de violência do Estado, mas é apenas aquela talvez mais severa, aquela que atinge níveis mais insustentáveis, que são justamente o uso letal da força, e aí por isso que deve ser analisado de uma forma muito mais criteriosa, com muito mais cautela, justamente pela gravidade que ela representa. E mais, as situações das entidades são diferentes, seja na organização dos homicídios. No Brasil, apesar dos índices de homicídio terem diminuído um pouco nos últimos anos, seguindo uma tendência que já era esperada, ele não se distribui de uma forma uniforme. Todos os estados não compartilham do mesmo problema sobre o homicídio. Da mesma forma que sobre os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a mulher, os crimes de violência de gênero, eles têm uma dinâmica própria e estudar cada ente ajuda a entender um pouco essa situação. Para a nossa fala, eu acredito que Maiara vai trazer um pouco a situação de Alagoas, eu tento trazer um debate geral. Mas Alagoas também está inserida nesse debate, mas eu faço essa ressalva, que cada estado deve ser analisado separadamente, de forma categórica e profunda, porque nós temos características, temos formações socioculturais distintas, nós temos processos de acumulação social da violência de forma diferente, nós temos organizações institucionais diferentes, existem estados com mais órgãos de controle interno e externo, estados com um menor número de controle, então, enfim, eu irei detalhar um pouco mais na minha fala essas peculiaridades. Pode passar. Aqui, para ilustrar um pouco o que eu estou falando, eu trouxe aqui alguns dados que eles foram retirados do Ministério da Saúde, através do sistema de mortalidade, que é o SIM, DataSUS, que é o sistema que traz uma quantidade de informações muito preciosas para quem vai estudar violência, sobretudo violência homicida, mas não se resume apenas nesse tipo específico de violência. E, além desses dados, eu dei uma olhada também e trouxemos informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que hoje em dia é o órgão que consegue trazer de uma forma muito técnica e muito bem apurada os números. Então, assim, são duas fontes que gozam de uma confiabilidade que dá para a gente trabalhar. Isso é importante, porque sempre que nós vamos falar da questão numérica, de violência, independentemente dela qual for, olhar de onde são as fontes e a qualidade desses dados é importantíssimo. Porque, dependendo da qualidade desses dados, nós podemos ser guiados ao erro, analisar de forma diferente, a perder alguns detalhes. Então, é sempre importante pontuar de onde nós tiramos as informações que nós vamos analisar. Como vocês podem ver, em cima nós temos o gráfico referente aos homicídios nacionais, e aí nós percebemos que a partir de 2009 eles têm essa elevação, há essa modificação, e lá para 2014 ele começa, como eu falei anteriormente, a cair, e abaixo nós temos os dados sobre letalidade policial. O que é que vocês podem observar aí, trazendo essas duas informações? É que enquanto os índices de homicídios, que é a primeira linha, eles têm esse padrão e eles caem a partir justamente desse período de 2014,
Em 2014, nós temos a elevação dos casos de letalidade policial, chegando ao seu ápice em 2018. E aí eu já vou adiantar para vocês que em alguns momentos aqui da nossa análise, eu vou trazer os dados de 2017, 2018, porque são mais recentes e eles gozam de uma confiabilidade maior, como eu disse anteriormente. Dados a partir de 2019, 2020, sofreram por um processo de qualidade, até mesmo de envio das subunidades nacionais. Houve toda a questão motivada pela Covid, onde o interesse público, o foco das políticas públicas eram mais notificar essas questões, então, de certa forma, pode ter prejudicado, dado alguma mudança nos dados de segurança pública, mas esses dados que eu trouxe para vocês é consolidado. E ele trata de uma reflexão que eu quero pontuar aqui, e que muitos usam, inclusive, como argumento, que seria o quê? O fato da elevação dos casos de letalidade policial poderem ter algum efeito sobre a redução dos homicídios. Em outras palavras, quando o Estado agir de forma mais violenta, ele poderia estar reduzindo os índices de crime. Qual é o grande problema desse tipo de análise? E eu trouxe até aqui o gráfico para debater com vocês. É que isso é pura e simplesmente uma tentativa equivocada, em muitos casos, para não dizer de má fé, de tentar criar uma correlação que não existe, conforme eu irei mostrar ao fim da minha fala. De dizer que um fato, que no caso seria a letalidade policial, tem a capacidade de produzir um efeito, entre aspas, positivo na redução de homicídios. Mas quando nós vamos fazer pesquisas mais depuradas, nós saímos dessa visão mais nacional e vamos para os estados, nós vemos que não encontra respaldo de maneira concreta. Muito pelo contrário. A questão da violência policial tende a gerar outros problemas e tende a incrementar os índices desses homicídios. Sobretudo quando a gente pensa em uma política pública que deve ser voltada de forma preventiva para evitar todo tipo de homicídio, inclusive o estatal, e nós tentamos relativizar isso e dizer, não, existem homicídios que são necessários, que são aceitos, que devem ser executados e outros que não. E o pior é quando criamos essas supostas correlações, porque nem correlações tecnicamente elas são, de dizer que existe uma certa causa e efeito nessa situação. Pode passar. Aqui eu trouxe uma análise mais apurada desses dados. Só para reforçar, no nosso artigo tudo isso está bem descrito, a gente fala detalhadamente tudo. Eu trouxe realmente mais os dados aqui para a gente estar debatendo e para mostrar essa realidade. Mas dentro do nosso trabalho a gente detectou o seguinte, e aqui focando em 2018, que foi dos dados que a gente levantou, o ano com maiores índices de letalidade policial, que ao longo de 2018, para cada 100 mortes violentas letais intencionais registradas no país, 11 foram provocadas por policiais. A cada 100 mortes, 11 tiveram agentes públicos envolvidos diretamente nela. Desses casos, nós temos uma média de 17 pessoas mortas por dia pela polícia em todo o país. Novamente, como eu irei mostrar posteriormente, isso não se distribui qualitariamente em todas as subunidades da federação. E aí, quando eu detalhar esses dados, vocês vão ter um pouco mais dessa noção. Mas, para ter uma ideia geral, o nosso quadro, o nosso panorama é esse. Nós temos uma polícia, nós temos uma política de Estado de segurança pública que vai vitimar 17 pessoas por dia em todo o país. Isso em 2018, e nos nossos levantamentos, nós observamos que em 2020 a 2022, esses índices ainda aumentaram mais, mas como são números que ainda não estão consolidados, não achamos interessante trabalhar agora, mas eles serão desenvolvidos posteriormente. Sobre o perfil das vítimas, aqui é muito importante, porque aqui a gente sai daquela visão crua, daquela visão fria dos números, e vamos tratar de fato quem são essas vítimas. Aqui, na montagem desse perfil, é a nossa tentativa de dar voz, dar rosto para essas pessoas que foram vitimadas. Então, os números que nós coletamos são jovens, na sua maioria, 53,2%, entre 20 a 29 anos, que esse geralmente é o parâmetro que nós estabelecemos para tratar a questão da juventude, do sexo masculino, 99,3%, então, assim, ela atinge muito forte os homens, inclusive, é um fenômeno muito interessante para
debatida, refletida a sua perspectiva de gênero posteriormente, para quem se interessar. Negros, que não é nenhuma novidade, porque sabemos do padrão extremamente racista e racializado que as instituições brasileiras funcionam, sobretudo as instituições policiais, que têm esse racismo institucional muito forte dentro, inclusive da sua composição histórica, e que é revertido e facilmente apurável quando nós vamos para os números, quando saímos até mesmo daqueles estudos mais baseados em uma análise mais estrutural, uma análise mais ensaística, mas quando pegamos os números, nós vemos esse resultado. Então, assim, é algo escancarado que não tem para onde fugir, não tem o que se questionar. E pouco escolarizados, o que demonstra também uma característica de classe muito forte, porque quando nós falamos em pouco escolarizados ou muito escolarizados, nós estamos diretamente diante do fenômeno de quê? De classe social, de quem tem mais poder aquisitivo, tem acesso aos meios de educação, públicos ou privados, e quem tem menos tem uma maior dificuldade, inclusive para finalizar o seu ensino básico, como os números aqui mostram, onde 81,5% tem somente o ensino fundamental. Pode passar, Marcos. Aqui eu vou fazer justamente o debate que eu me propus, de fazer esse recorte regional. E aí eu trouxe a avaliação entre 2017 e 2018 de como é distribuída nas diferentes subunidades nacionais as mortes decorrentes de intervenção policiais, sejam eles civis, sejam eles militares. Nesse gráfico aqui, em amarelo, vocês podem ver ali, está o Brasil. O Brasil, nesses 2 anos, teve uma variação de 19,6% a mais de casos de letalidade policial, o que seguiu dentro daquela curva que eu apresentei para vocês, que mostrou que o Brasil realmente, enquanto país, ele seguiu essa constante de aumentar o número dos seus casos. E, inclusive, está aqui de vermelho, não dá para ver muito bem, mas Alagoas, eu posso dizer que é o corte entre aqueles estados que apresentaram redução nos seus índices de mortalidade através de ações policiais, que aí de Alagoas para baixo são estados que tiveram reduções drásticas, inclusive. No caso aqui, o menor deles é Roraima, que apresentou uma queda de 53,8%. Alagoas apresentou um acréscimo de 3% entre 2017 para 2018. E o estado que apresentou índices catastróficos foi justamente o estado de Roraima. O estado de Rondônia foi que apresentou quedas. Roraima apresentou os maiores índices, que foi esse de 183,3%. E aí, esse gráfico demonstra aquilo que eu falei, que essa violência, essa crescente, ela se divide pelas diferentes estados da federação, e por isso que é importante pegar esse panorama geral, mas depois regionalizar. Porque o que é que cada estado desse teve como característica que pode ser utilizada para justificar um aumento ou uma redução? O que é que a gente pode pensar que influi nesse fator? Porque, afinal, se fosse uma tendência, um estado onde todo o país estivesse em mesma situação, ou passando pelas mesmas dinâmicas, todos os estados deveriam apresentar índices semelhantes. Obviamente que não iguais, porque nós temos diferença populacional, demográfica, a própria organização interna das instituições, mas não. Tem estados que apresentam, como eu disse, como Roraima, ou elevação de 183,3%, e Rondônia, essa queda de 53,3%. Agora, um ponto que eu acho importante frisar, e novamente falando sobre a qualidade dos números, qualidade de dados, é que dentro desses números aqui, aqueles que apresentam uma queda muito grande, é interessante até olhar com um certo cuidado, com uma certa, eu diria, com uma certa desconfiança. Desconfiança porque existe um processo de subnotificação muito grande, existe uma dificuldade na coleta desses dados muito grande, enfim, é um ponto para ser observado individualmente. Pode passar. Aqui eu vou trazer outra discussão para vocês, justamente para trazer novamente esse ponto da letalidade policial. O que é que essas duas setinhas ou linhas aí, elas mostram? Em amarelo,
a crescente da letalidade policial justamente entre 2019 a 2018, e aí vocês podem ver que ela, de certa forma, tinha um padrão, ficava oscilando entre 2019 até 2011, naquela faixazinha, aumenta pouca coisa, diminui, aumenta, mas a partir de 2011 existe essa crescente. É quase uma disparada com segura um pouquinho ali em 2014, mas chega lá no seu auge em 2018. Embaixo, em vermelho, estão os índices de vitimização policial. Isso quer dizer, os índices de policiais que morreram em decorrência da violência homicida. Geralmente, eles morreram em ação, morreram exercendo a sua atividade profissional. Por que é que eu trouxe aqui os dados gerais sobre letalidade policial, mostrando essa crescente, e embaixo os índices de vitimização policial, que a partir de 2011, vocês podem observar, ele também tinha um certo padrão, houve uma oscilação entre 2010 a 2011, onde houve essa crescente, mas de 2011 em diante ele se mantém constante, dando uma leve queda em 2018. Mas aí, nesse processo, você vê que ele mantém estável. E aí, dentro das nossas análises, trazemos algumas reflexões. Pode passar. Vou voltar um pouquinho. Aqui, pronto. Então, por que a gente apresentou esses dois dados aqui? Por uma simples questão. Existe, e aqui eu trouxe alguns autores que vão problematizar isso por uma simples questão. Se nós temos uma situação onde existe o confronto, existe o excesso de força do Estado, mas porque, em tese, agindo dentro da legalidade, há um enfrentamento violento, há, sobretudo, uma resposta dos suspeitos às autoridades policiais, há uma resistência, um termo muito utilizado no dialeto da segurança pública. Então, em qualquer confronto, em qualquer combate, se vitimam dos dois lados. E isso não é uma questão de juízo de valor, de treinamento, não. É uma questão fato, sobretudo em estados brasileiros onde nós temos alguns grupos criminosos que são fortemente armados, que têm uma capacidade bélica muito grande, que, inclusive, seja de forma permanente, seja em algumas ações pontuais, como a gente pode pegar as ações do dito Novo Cangaço, que é aquele grupo especialista em roubo a banco, né? Não gosto desse termo, porque no seu modus operandi, na sua cultura, não tem nada a ver com o cangaço, é mais uma representação de preconceito, sobretudo preconceito regional, mas voltando aqui ao nosso foco, nós temos que medir justamente essa questão do confronto, quais são os resultados desse confronto. Então, em locais onde existe, de fato, o confronto, e existem políticas que incentivam esse tipo de confronto, a vitimização dos dois lados. Inclusive, essa é uma das grandes críticas que se faz a essas políticas de mão pesada do Estado. Porque nós pegamos os agentes de segurança pública, muitos deles com pouco investimento, com pouca organização, e colocamos ele em situação onde ele vai ter que entrar em conflito, onde ele vai ter que fazer o uso da força maior do que o recomendado e vai ser vitimado. É uma proporção que é conhecida no mundo todo, que a gente sempre bate nessa questão, que geralmente, quando existe um conflito, há essa grande vitimização. Mas aqui no Brasil não se mostra desse ponto. E aqui eu trouxe alguns índices para a gente refletir a respeito, que seria sobre essas características de mensuração entre a proporção de policiais mortos, de civis mortos e policiais mortos em confronto. Aqui eu trouxe 3 formas de tentar compreender essa questão, 3 índices. O primeiro do FBI, que eles trabalham com a ideia de 12 civis mortos para cada policial. Para eles é uma forma, não vou dizer aceitável, porque aqui nós não estamos tratando de ser aceitável, não, tratar de homicídios fora ou dentro do poder punitivo estatal, mas seria um padrão, seria o Estado funcionando dentro de uma possível normalidade de confrontos que levam, sobretudo, a resultados violentos para os dois lados. O Inácio Cano, que é um pesquisador brasileiro renomado também,
tem trabalhos fantásticos em segurança pública. Ele vai trazer que, para ele, a proporção seria 4 civis mortos para cada policial. Por que ele traz esse número? Porque ele vai tratar de uma ideia de normalidade, um Estado onde as políticas de segurança pública não sejam voltadas para o confronto, não sejam voltadas para o extermínio, onde o Estado ele age com a mão pesada apenas naqueles casos, faticamente, onde ele precisa agir, não como uma primeira política, não como uma política central. Então, ele já vai partir de um ponto muito mais radical para dizer isso aqui, ó, vamos trabalhar com essa métrica, porque acima desses 4, a gente pode estar tendo alguma distorção, a gente pode estar tendo algum problema nos modelos da organização da política pública. Logo abaixo dele tem o Chevigny, que também tem estudos fantásticos, reconhecidos, inclusive referências dentro da violência policial, que ele vai tratar com a marca de 10 mortes de não policiais para cada policial morto. E aí eu trago esses valores, muita gente até fica um pouco encucada, né? Como é que a gente pode tentar mensurando morte, vendo uma forma razoável, vendo uma proporção de quem deve morrer mais, quem deve morrer menos, mas não se trata disso. É porque quando nós estamos falando em políticas públicas, quando nós estamos falando sobre gestão de políticas públicas, sobretudo gestão de segurança, nós precisamos ter parâmetros. Parâmetros para marcar um índice de efetividade, parâmetros para marcar até mesmo quais são os limites da força do Estado, porque nós não podemos autorizar os seus agentes, independentemente de qual cargo ocupem, a utilizar de forma desmedida todo tipo de força, sobretudo ao seu bel prazer, ao seu poder discricionário. Então, são métricas que nós tentamos colocar para dizer o seguinte, a nossa base de reflexão é essa, do que seria aceitável, entre aspas, ou não, mas a partir daqui a gente precisa pensar o que é problemático e o que não é. E diante da situação fática, diante de um descontrole, quais medidas nós precisamos agir em cima disso? Então, quando criamos isso, como eu digo, são indicadores que vão ajudar no desenho e na avaliação das políticas públicas. Quando eu continuar a minha fala, vocês vão entender um pouquinho o porquê disso. E aí, independentemente da métrica que nós podemos utilizar, seja a métrica do FBI, a métrica do Ignácio, a métrica do Chevigny, nós temos o seguinte, que o Brasil sempre atinge números elevadíssimos e que superam essas três métricas. E aí, para exemplificar essa situação, nós vemos o seguinte, que o Brasil atingiu a proporção de 18,1 homicídios de civis para cada policial morto em 2018. Então, foge da razoabilidade nessas 3 métricas e já demonstra o quão problemática estava sendo executada no nosso modelo de segurança pública. Pode passar. Aqui para trazer justamente essa ideia da gestão da política pública, e é importante falar que sempre que nós vamos falar em gestão de políticas públicas de forma ampla, independentemente de estar se tratando de segurança pública ou não, nós vamos ter uma discussão que é fundamental e que acompanha o dia a dia político, a luta de muitos movimentos sociais, vão estar tratando esse eixo central que chama-se orçamento. E aqui eu trouxe um pouquinho das informações para vocês terem noção de quanto é o orçamento destinado à segurança pública. E verem, por exemplo, quais são os entes federativos que investem mais ou menos na segurança pública. Como vocês podem ver, nessa primeira linha, nós temos aqui o investimento dos estados. Então, assim, os estados, ele tem um gasto elevadíssimo, inclusive, que passa a própria União, mas isso é justificável porque o Estado é quem detém para si os principais eixos da segurança pública. As atribuições do governo federal são muito menores do que a dos estados, inclusive é importante, eu já faço esse alerta aqui, até para não cair nesses joguinhos de dizer que o governo federal reduziu isso, criou aquilo, não. Quando nós falamos em políticas públicas de segurança, elas são centrais nos estados. A organização interna das polícias, para onde vai o investimento, qual é a estratégia utilizada pelos atuais gestores, pelos tomadores de decisão, como é a formação daqueles profissionais ali, que a gente fala de ponta de rua, que é quem executa a política pública, no caso aqui, os policiais das diferentes corporações. Então,
é natural que os estados tragam esse investimento maior, mas é importante também citar um pouco o contexto. Aqui nós estávamos em 2011 a 2018, uma situação onde a segurança pública era central no debate. Então, temas centrais ao debate público, eles vão ter uma maior visibilidade, um maior número de investimentos, e a partir disso, nós podemos ver, inclusive, como está se organizando e refletir no cenário político de determinado período. Então, nesse período, as discussões sobre políticas públicas, inclusive que gerou a entrada de diversos agentes de diversas nesse ecossistema que engloba a segurança pública, que vai desde dos policiais ao secretariado, aos comunicadores, que hoje em dia usam muitas redes sociais, mas já usavam a mídia hegemônica para fazer todo aquele estardalhaço quando se fala em política pública de segurança, sobretudo nos programas policialescos que a gente está acostumado, né, onde você vai lá almoçar, liga a televisão, cai um pouquinho de sangue no teu almoço, você bebe, né, se tiver alguma tendência vampiresca, mas esses agentes entraram muito forte na política e também influenciaram muito no debate público, levando a esses grandes investimentos. Logo abaixo, em azul, nós temos os investimentos da União e, por fim, o investimento dos municípios, que, em regra, não entrava muito dentro das discussões orçamentárias até pouco tempo, porque, como eu falei inicialmente, com as guardas municipais ganhando cada vez mais protagonismo e agindo de forma mais ostensiva dentro da segurança pública, inclusive com essas políticas meramente repressivas, houve investimento maciço nesses setores também. Passando. Aqui, para seguir exemplificando um pouco essa situação, eu trouxe aqui nesses 3 gráficos qual é a distribuição desse orçamento de segurança pública. Inicialmente, eu trouxe um panorama geral, mostrando em números absolutos, né, quantos bilhões foram direcionados para cada entidade. E aqui, como essa verba ela é distribuída dentro do corpo da segurança pública. E aí, assim, vocês podem ver que por essa primeira coluna, o quanto de investimento nós temos só em policiamento. Vocês vejam aí, azulzinho é a União, que fez esse aumento, novamente, de 2017 a 2018, em 120%, os municípios também apresentando um forte aumento no policiamento, os estados ali também investindo mais do que a União, o que mostram que o interesse e o objetivo maior é sempre no policiamento, que é nessa ideia de ostensividade, de mais concursos para mais policiais, de você comprar viatura, comprar equipamento, partir para policiamento de encontro, enfim. Você vai privilegiar a ostensividade. Logo após ter alguns gastos em defesa civil, que é como vocês podem ver, a União decresce, ela tem uma queda de 20% dos gastos que ela deveria estar empregando nessa área, mas ela tira justamente para potencializar no policiamento e nas medidas de informação e inteligência, que é a próxima coluna. Vocês veem que os estados eles mantêm o investimento nessa área, mas privilegiando também o policiamento, e os municípios eles têm um gasto um pouco maior. E aqui o penúltimo eixo, que seria o gasto em informação e inteligência. Aqui é importante frisar, porque, veja, a gente pode trabalhar com essas 2 colunas, a primeira e essa terceira, porque elas são as mais elucidativas para a gente pensar como estão sendo feitas, elaboradas e aplicadas as medidas de segurança pública. É um ponto, uma discussão muito forte que gestores, pesquisadores, especialistas em segurança pública têm, quando nós falamos o quê? Não adianta investir só em repressão, o primeiro eixo, policiamento, ostensividade. Nós temos que investir em informação e inteligência. Sobretudo quando investimos em informação e inteligência, nós conseguimos o quê? Evitar a prática de muitos crimes, porque a partir do momento que nós conseguirmos trazer para esse eixo, nós conseguimos articular grupos criminosos, conseguimos fazer identificação de áreas criminosas, conseguimos investir em metodologias científicas que podem ser aplicadas com o dia a dia policial para reduzir o número de crimes, conseguimos
usar a inteligência para compreender as dinâmicas criminais que são distintas. A dinâmica criminal do homicídio não é a mesma da dinâmica criminal dos crimes contra o patrimônio, que não é a mesma do que a dinâmica criminal dos crimes contra a mulher, dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes que a gente não fala muito, mas que existe aí, crimes de colarinho branco, enfim. Eles têm características diferentes, mas a inteligência consegue ver essas peculiaridades e consegue trabalhar. Então, dentro de pensando numa forma geral em custos, sobretudo em custos também financeiros, porque os gastos de policiamento são muito grandes, e em custos de vida e de logística, investir em informação e inteligência é fundamental. Fundamental na prevenção do crime, fundamental na diminuição dos confrontos violentos, porque quando nós temos essas informações e tecnologia suficiente, nós conseguimos identificar formas e bolar estratégias para evitar o confronto, manter a integridade daqueles suspeitos no momento da prisão, no momento de uma operação, e isso é o mínimo que o Estado deveria ter de razoabilidade, que é, se há uma suspeita, se há até mesmo um flagrante, mas que haja uma detenção, um devido processo legal e uma responsabilização dentro dos parâmetros da lei, nunca de forma extra, nunca de forma deliberada, sobretudo por instituições e por agentes. E nesse critério é importante mostrar como os estados eles tiveram uma queda em 20%. E aqui nós vemos o quê? A União manteve um investimento alto. Achei interessante os municípios, porque estão investindo nesses dois fatores, é algo até peculiar, talvez renda alguma análise mais profunda para saber o porquê dessa escolha administrativa. Mas os estados têm essa regressão. Eles estão tirando verba dessa pasta justamente pelos que os índices apostam para colocar no policiamento. Então, já demonstra uma certa tendência de como funcionam as nossas políticas de combate ou enfrentamento ao crime. Pode passar. Considerações finais, que eu acho que até já me estendi muito. Antes delas, eu gostaria de fazer uma parte aqui, porque todas as informações que eu trouxe, eu e o professor Emerson, nós coletamos e trouxemos aqui de forma bem didática, bem explicativa, mas, e é importante falar, que pesquisa, sobretudo, e aí eu vou falar um pouco do meu lado pesquisador, ela não se resume apenas na descrição. Porque tudo isso aqui foram informações que nós colhemos dos canais e demonstramos como é que essa readequação, seja a representação dos casos de homicídios, seja da alocação de verba pública, como ela funciona, mas de uma forma muito descritiva. E dentro do nosso artigo, e aí eu não trouxe justamente porque eu sabia que eu ia me estender nesses outros tópicos, e para não ficar uma discussão muito chata, muito numérica, até porque tinha algumas tabelas, até coloquei, mas depois retirei. Nós usamos algumas metodologias para tentar compreender se os fenômenos como, por exemplo, aquele que eu falei, o crescimento, a redução dos homicídios e o aumento da letalidade policial tem relação. E não é apenas uma análise descritiva, olhar os dados que vão dar essa informação. Existem metodologias, existem formas de abordar isso, e nós utilizamos, quando o artigo estiver disponível, quem tiver interesse pode ver detalhadamente. Nós trabalhamos através de metodologias quantitativas, né, que vão buscar além do número, além daquilo que a estatística descritiva nos mostra, algumas tendências, alguns fatores, o que de fato pode estar interferindo entre si. E aí, dentro disso, na nossa pesquisa, nós usamos a correlação de Pearson, para ver se algumas variáveis elas teriam relação entre si. E aí, como uma variável dependente, nós colocamos a letalidade policial. E dentro dos dados que nós encontramos, nós vemos o seguinte, que não tinham elementos concretos que podiam mostrar uma relação de ou causa e efeito, ou uma previsão. E aí, por exemplo, nós testamos se o aumento da letalidade policial produz efeitos na diminuição dos homicídios.
partindo dessa hipótese de que o aumento de um tipo de violência homicida, sobretudo a violência homicida praticada pelo Estado, poderia levar ao decréscimo da violência homicida comum, vamos colocar esse termo. Mas dentro da nossa pesquisa, a partir do momento que nós fizemos essa análise de correlação, nós não encontramos elementos que pudessem demonstrar isso, não encontramos numericamente informações que sustentavam essa hipótese, mas dentro do levantamento que nós fizemos, e aí eu coloquei aqui nas considerações finais, nós percebemos o seguinte, que à medida que os investimentos em policiamento crescem no país, os casos de morte pelas mãos da polícia também têm crescido. Então, quando nós rodamos dentro do nosso sistema, né, que ele faz os cálculos matemáticos, tudo, essa coisinha mais técnica, ele mostra o seguinte, que essas informações que eu apresentei para vocês, que há esse acréscimo, há esse pagamento exacerbado, esse investimento exacerbado em policiamento, e aqui eu acho importante a gente fazer essa categorização, sair pura e simplesmente da análise de verba direcionada à segurança pública, mais verba do policiamento, porque afinal, de 2007 para 2018 recebeu números vultosos de investimento, vimos que pode haver uma correlação desses investimentos, dessa política exacerbada no policiamento ostensivo, numa ideia de uma segurança pública meramente repressiva, com os índices de letalidade policial. E aí é um ponto interessante que nós, dentro das nossas análises, nós desenvolvemos, que é o seguinte, por que não redirecionar, então, esses recursos e tratar, por exemplo, como eu falei anteriormente, em inteligência, em informação, porque inteligência e informação surte resultados positivíssimos, sobretudo aqueles resultados em que nós poupamos vidas de todos os lados, porque é disso que se trata. Não se trata aqui de querer olhar para uma vida e menos para outra, não. Mas nós estamos diante de um Estado democrático de direito que exige e que tem que operar dentro de uma série de garantias, de uma série de pressupostos legais, tendo o devido processo legal como o seu norte, em que é inaceitável utilizar os mecanismos da segurança pública como uma forma extralegal, extrajudicial, para não dizer criminosa, de promover uma suposta política pública de combate, de enfrentamento, de extermínio. Então, é um ponto de se pensar. Se nós estamos investindo muito em determinado área na segurança e não tem surtido o efeito necessário, porque, dependendo do Estado, apesar das diminuições, nós temos diminuições a um custo muito alto, que é uma vitimização, a existência de diversos confrontos e de uma situação, eu diria até mesmo, uma situação social insustentável. Porque quando nós falamos desses conflitos, nós não falamos de uma coisa independente, de uma coisa que acontece em todo lugar, de toda forma, pegando aqui a deixa do filme, ganhador do Oscar. O que nós temos é um tipo de violência, uma dinâmica de enfrentamento que acontece em territórios muito bem delimitados, com vítimas muito bem delimitadas, como eu mostrei anteriormente. Então, é um ponto indicativo importante pensar nesse modelo de segurança pública para além do policiamento, meramente, para além das práticas repressivas, e ver como as verbas realocadas em outras alternativas podem resolver esse problema, e principalmente quando nós vamos investigar a questão da violência policial especificamente. Pensar em novas alternativas, em novos horizontes, para combater e reverter essa situação. Então, das outras informações que eu trouxe aqui, apenas para organizar, mas, no geral, é isso que eu venho apresentar a vocês, e estou à disposição, e querendo ver agora a nossa querida aqui, Maiara. Se eu falei muito, já peço aqui desculpa, porque, como é um tema assim que mexe um pouco, está dentro da minha pesquisa e do meu dia a dia, posso me exceder. Mas obrigado. Estão me ouvindo? Sim. Bem, Sim. excelente fala do professor Pedrosa.
Claro que a extensão da fala também é em relação à importância dos dados, mas antes de passar a palavra para doutora Maiara Heloise, tem alguns recados do nosso evento. O primeiro é um salve para a turma do 7º período noturno da FDG, que, se não me engano, é a turma do Salve! professor... mas que o Roberto está lá, auxiliando o professor Marcelo. Inclusive, falando em violência policial, né, é impossível não citar a violência policial penal, que bem lembrada na obra do professor Roberto, que é Necropolítica e Mortos no Cárcere, né? Podem fazer perguntas nos comentários do vídeo. Talvez, pelo avançar da hora, não consigamos responder todas elas. Também um convite a todo mundo para comparecer aos encontros do Grupo Biopolítico Processo Penal. Esse semestre a gente está discutindo polícia e racionalidade penal moderna, que eu acho que tem muito a ver com a questão do populismo. E, sem mais delongas, eu passo a palavra agora para a professora doutora Maiara falar, já que o Zé falou sobre os dados de violência policial, a professora Maiara fala agora sobre a reação à violência policial. A palavra é sua. Eu vou tentar Boa noite, compartilhar, pessoal. Tá, mas eu não prometo obrigada. que eu vou um pouco, mas eu vou tentar. Tá. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Marcos já me apresentou, sou Maria Heloise, né? Estou hoje como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos nesse mês de março, no mês da mulher, mas sou a vice-presidente e trouxe para vocês, vou trazer, né, após a brilhante explanação do Zé, né, do professor Zé Pedrosa, que é um dos pesquisadores que apoiam também a nossa comissão, que tem a intenção de trabalhar junto com a pesquisa, né, trabalhar também com o data-ativismo aqui no Estado, para que a gente consiga monitorar, demonstrar, verificar, né, qual é o real problema da violência policial aqui no Estado. É um dos temas que mais chegam para a comissão, né, um dos temas que mais nos preocupam. Nós tratamos de diversos outros temas referentes ao combate, né, das violações dos direitos humanos, porém, a violência policial, tanto, né, da polícia militar, enfim, polícia civil e outras polícias, como a da polícia penal, né, a atual polícia penal, são questões que chegam muito para a nossa comissão. E nesse prisma, nessa verificação que a gente tem, né, nessa atuação, como eu já falei, a gente buscou e busca trabalhar junto com a pesquisa, com os pesquisadores do Estado, né, do Brasil, para que a gente consiga conciliar o nosso trabalho de forma técnica, que possa trazer resultados reais, né, no combate a essas violações. E aqui no Estado, enquanto Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, nossa comissão já está atuando aí há um ano e alguns meses, no caso essa equipe, né, junto com o Roberto, Arthur e os demais membros, como o Marcos também faz parte da comissão, e os pesquisadores que eu citei, para que a gente consiga trazer resultados reais nessa atuação. Tanto, né, como o Zé trouxe para a gente já a questão da ADPF, que a gente está trabalhando, tem atuado nessa questão, que trata diretamente, basicamente, sobre essa questão de letalidade policial, né, e importante também trazer, pontuar a necessidade de analisar cada estado. Aqui no estado a gente tem muito mais casos de violências, de violações, né, de agressões, de tortura, por exemplo, né, e desaparecimentos que a gente não consegue identificar o que ocorreu, né, podem ter ligação direta com essas abordagens. E existe essa deficiência de números que o Estado disponibiliza, então, por isso que é importante que a gente faça esse trabalho, para que a gente consiga numerar isso.
E aí eu vou pontuar para vocês agora, basicamente, como é que nós, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, estamos atuando nos casos que nós recebemos, né? Obviamente, em alguns casos, a gente não precisa receber a denúncia ou situação parecida, mas, né, chega geralmente através de denúncia, e-mail, telefone, enfim, procuram, né, as pessoas da comissão e a gente começa a atuar. Pode descer, Marcos, por favor. Fiz um pequeno fluxograma simples para que a gente consiga, eu vou tentar enxergar, porque pronto, para que a gente consiga entender como é que a nossa comissão atua, basicamente é pela denúncia, né? No caso, o termo que o cidadão, a pessoa que sofreu a violação, né, a vítima, presta lá junto da comissão, na sede do centro, ou por WhatsApp, ou por e-mail. E aí, a partir daí, a gente começa a atuar. Nós enviamos ofícios para os órgãos responsáveis por apurar os órgãos de controle, como também citou o Zé, que nesse caso a gente direciona para o controle externo do Ministério Público, a gente vai direcionar também, em caso da Polícia Militar, para a Corregedoria da Polícia Militar, né? A gente vai direcionar, se for o caso, né, para o diretor da Polícia Civil, né, e direciona esses ofícios, e depois a gente, agora, né, a gente teve essa preocupação observando o estado que essas vítimas nos procuram, né, porque chegam praticamente todas as vezes as vítimas e os familiares dessas vítimas em estado psicológico abalado, né, então a gente teve essa preocupação de tentar, né, dar esse acolhimento para as vítimas, que no processo, nos procedimentos, geralmente não existe, né, esse acompanhamento. Inclusive, é um dos problemas que nós visualizamos quando tentamos dar andamento aos procedimentos de apuração, porque as vítimas fazem a denúncia e, por vezes, somem ou trocam de telefone ou não querem mais dar andamento, né, ao procedimento por, obviamente, medo, né, não tem condições de se mudar, enfim, a questão do próprio cenário, né, da estrutura que nós estamos inseridos, do que o policiamento se tornou para a população, né, basicamente, principalmente a periferia, né, nós temos um cenário de medo. A população tem medo da polícia. Isso é um dado claro e real. E ainda que as grandes mídias tentem trazer a polícia como a grande salvadora, né, a que irá combater o tráfico de drogas, que irá combater a criminalidade, os números não mostram isso, né? A gente tem isso na pesquisa do Zé e em diversas outras pesquisas que demonstram que não existe proporcionalidade, não existe uma possibilidade de fim, né, da guerra. A guerra está aí, nós estamos inseridos nessa guerra, nesse estado de coisas inconstitucionais, né, por exemplo, no sistema prisional, que já não temos mais soluções ou saídas claras agora, digamos assim, simples, né? Nós precisamos realmente de um trabalho muito mais profundo para que a gente consiga fazer essa mudança estrutural. E aí também as entrevistas, porque eu trago essa questão das entrevistas, porque são muito pontuadas e às vezes criticadas quando nós, né, da comissão, expomos essas situações ao público e, enfim, cobramos, né, isso publicamente. Pode descer, por favor, Marcos. E aí, depois disso, aqui eu trouxe o recebimento da denúncia. É um exemplo aqui do termo do caso que eu vou tratar, porque eu trouxe um caso específico para que a gente possa tratar, para que a gente consiga visualizar como é necessário e importante o trabalho da comissão, enfim, de diversos outros órgãos que façam esse trabalho contra a sociedade civil. Esse caso aqui, especificamente, houve tortura, né? Houve invasão do domicílio,
violação, né, no caso de domicílio, de forma ilegal, sem mandado de busca e apreensão, sem mandado de prisão, sem qualquer tipo de situação flagrante, sem qualquer tipo de denúncia, enfim, a própria ilegalidade, né? E quando a gente fala isso, que é importante eu falar isso, e principalmente espero, né, que depois as pessoas que não sejam da academia, que não sejam advogados, consigam visualizar essa situação. A gente não pode chancelar esse tipo de comportamento policial, né? Já que é comum, já todo mundo já está acostumado, que é assim que funciona, a gente não pode chancelar essas situações, porque são violações graves que vão ter consequências graves, principalmente, né, para a população periférica, que é a principal vítima dessas invasões, de violações, buscas ilegais. Existe, né, uma legislação, ainda que arcaica, que trata sobre esses procedimentos e que precisam ser seguidos. E essa legislação, o Código de Processo Penal, o Código Penal, a Constituição, né, a norma maior, elas existem para que a gente consiga, né, em tese, conviver, né, em sociedade e preservar o Estado Democrático de Direito. A gente sabe que no Brasil, né, o processo histórico, como surgiu a Constituição de 88, né, após diversas violações, ditadura, enfim, todo um processo histórico que está aí para nos mostrar que excesso, né, que força desmedida, que punição sem devido processo legal é falha e traz consequências enormes para a população em geral, né, para a estrutura de uma sociedade. E aí esse recebimento da denúncia a gente recebeu lá na sede sobre essa situação que pontuou uma evasão ilegal de domicílio, e supostamente porque queriam localizar uma arma, ainda que não tenha sido verificado nenhum tipo de registro de denúncia anônima, por exemplo, de arma, né, de situação de flagrante visualizada pela polícia, enfim, o cidadão e sua esposa estavam na sua residência. Pode passar, Marta, por favor. Estavam na sua residência e não sei se vocês vão conseguir ver aqui, porque está um pouco pequeno, mas ele narra que estava de cueca em casa, 5 horas da tarde, se arrumando para ir buscar a filha na escola, quando olhou para cima e viu um policial apontando a arma para ele, no caso, em cima do seu muro, né, no muro da sua residência. E aí ele perguntou se podia pelo menos colocar a bermuda, quando foi o momento que a porta dele foi arrombada, derrubando a moto dele. Ele teve danos materiais também, né, além dos danos psicológicos. E adentrar a sua residência na suposta intenção da localização de uma arma, que ele não sabia do que se tratava, não localizaram, e aí começou-se a sessão de tortura, né, que não tem outra nomenclatura para esse procedimento. Começou-se a sessão de tortura, e após verificar que não tinha nada, que o cidadão não tinha absolutamente nenhuma ilegalidade ali, ainda que tivesse alguma ilegalidade, o procedimento desde o início foi viciado, né? Então é importante também a gente frisar isso. Pode passar, Marcos, por favor. Só para a gente ter uma visualização de um cidadão que estava em sua residência com sua esposa, enfim, à tarde, que ia buscar sua filha da escola e que simplesmente teve sua casa arrombada sem qualquer tipo de explicação, sem qualquer tipo de situação esperada para que isso acontecesse. E teve, né, essas sequelas no corpo, muito abalados, né? A gente caminhou para o atendimento psicológico. Quem atua na comissão diariamente sabe do que eu estou falando, porque é algo muito forte, né, digamos, eu acho que é a palavra para nós que estamos lidando diretamente com isso, e às vezes acontece, né, por vezes a sensação de impotência, que a gente precisa lidar com essas situações de violação, né, claras, desmedidas, arbitrárias, e atuar,
né, da forma institucional. Até porque a gente está lidando, né, a gente está combatendo um problema institucional, né, tratado de uma forma banal, como se isso que aconteceu fosse normal, acontece porque a polícia é assim, porque é a forma que eles trabalham, né, porque é melhor que eles matem bandido do que eles morram, né, que é essa questão popular e que os números mostram que não é assim que funciona. Pode passar, Marcos, por favor. Depois disso, né, depois de a gente colher todo esse material, todos esses relatos, provas possíveis e imagináveis, a gente vai fazer os ofícios, vai encaminhar os ofícios. Que é muito importante que seja frisado que o encaminhamento desses ofícios vem também, cada caso a gente vai atuar, né, no qual tem que ter uma expertise, um protocolo. A gente também faz ligações, a gente faz diligências. Nesse caso específico, a gente se direcionou, né, eu, Alberto, Arthur, toda a diretoria, para fazer uma reunião com a Rotan, que, no caso, a guarnição responsável por fazer esse procedimento ilegal era da Rotan, então nós nos direcionamos para fazer uma reunião com a instituição, né, para falar sobre esse caso, um dos casos que aconteceu nessa época. Nos direcionamos até a polícia para fazer essa situação. A corregedoria enviamos os ofícios necessários, aos órgãos necessários e diligenciamos, né, que a gente precisa fazer essas pontuações, principalmente porque são muitos casos que nós recebemos de denúncias referentes a essas situações e a gente manda e está sempre diligenciando. E vejam só, esse caso aconteceu em agosto. Observe, né, mais ou menos por lapso temporal, para que a gente conseguisse ter algum resultado. É compreensível, até porque a gente está tratando, né, de um estado que não tem um corpo de órgãos corregedores, né, de órgãos fiscalizadores forte. A gente não tem. Tanto enfim, no estado representado pelo Ministério Público, por exemplo, uma quantidade, uma equipe que esteja atuando diretamente no combate à violência policial, né? A gente não tem, a gente tem alguns órgãos, no próprio Tribunal de Justiça, os conselhos, né, que também atuam ou deveriam atuar nessas situações, mas que trabalham de forma mínima por questões mesmo estruturais, de não ter pessoal, de não ter verba, né, que eu acho que é uma parte importante para a gente mencionar e que o Zé trouxe também na pesquisa dele, que é a questão do direcionamento das verbas. E claro que isso trata, né, isso vai trazer a esclarear, na verdade, que não existe interesse político, né? Vejam, o interesse político ainda que existam as políticas públicas, que sejam criadas políticas públicas, que as verbas sejam direcionadas para essa aplicação, né, para essa educação, né, para essa inteligência. A gente direcione isso para o trabalho inteligente da polícia, um trabalho inteligente, obviamente, em tese, vai evitar excessos. Né? Um trabalho inteligente vai fazer com que a gente tenha uma investigação melhor, a gente tenha uma investigação com mais provas, com mais qualidade, né, para que a gente consiga ter um processo penal mais tranquilo, no sentido de que as coisas ocorreram, né, no devido processo legal, como deveria acontecer. E a gente não tem esse aparato. E quando a verba vem, não é bem direcionada, não é bem trabalhada, não é bem estudada, é importante que isso aconteça, o estudo, né, de que existe o trabalho legislativo, seja criada a política pública, a lei, a gente precisa fazer o direcionamento dessa política pública, né, da melhor forma possível, para que a gente consiga ter um resultado com o tempo, porque, como a gente sabe, a gente está tratando de uma questão estrutural que, principalmente no Brasil, vejam, dia 15 de março é o Dia Internacional do Combate à Violência Policial e, obviamente, não surgiu no Brasil. É uma data, né, que surgiu no Canadá, com alguns órgãos do país, junto com alguns órgãos da Suíça, porque, principalmente nos anos 90, com crianças, né, 11 a 12 anos, foram espancadas até a morte pela polícia.
porque aqui no Brasil é uma coisa, né, que tranquilamente a gente poderia ver na reportagem. Já vimos, com certeza, algumas vezes, alguns casos desse tipo. E aí, aqui no Brasil, a gente volta principalmente para a questão racial, né? A violência policial no Brasil, a letalidade policial no Brasil tem ligação direta com as questões raciais, né? Com a questão do racismo estrutural que a gente está inserido e o próprio racismo institucional, que faz com que a gente tenha perfis criminosos, que a gente consiga ter, né, falar sobre isso de forma tranquila, né? Inclusive está sendo votado o HC no STF que trata desse perfil que a gente já conversa disso, acho que há muito tempo, né, sobre esse perfil do preto pobre periférico, né, geralmente homens, também trazido ali na pesquisa do Zé, e isso vai trazer uma visualização bem clara de como é a estrutura na periferia, né, que geralmente os homens acabam indo para a guerra, né, que é as possibilidades que existem na periferia, acabam indo para a guerra, as mulheres assumem o papel da casa, muitas vezes de pai e mãe, porque seus companheiros acabam morrendo nesses confrontos ou sendo presos e serem de estima prisional, e aí a gente tem uma consequência de crianças que não vão ter uma estrutura familiar, e aí a gente vai aquela bola de neve, né, clássica, que todo mundo já conhece, que não tem acesso à educação de qualidade, não tem acesso à saúde de qualidade, e aí a gente fica rodando nesse mesmo problema, né, e principalmente porque o populismo penal não tem interesse nenhum em discutir as consequências ou as raízes do problema, né, são questões que são tratadas de forma imediatistas e que só geram as consequências piores que a gente está visualizando agora, mas que acredito que daqui a um tempo a gente vai conseguir ter outra visão panorâmica desse momento que nós estamos passando, né, principalmente pelas as questões das facções criminosas, né, tipo, a gente já está vivendo outro momento das facções criminosas, de como elas estão se organizando, e esse combate à criminalidade, aos crimes, enfim, como continua sendo punitivista e só, sem nenhum tipo de inteligência no tratamento das informações, enfim, e da procura das soluções. Pode passar, Marcos, por favor. Que essa continuação do que a gente traz, porque quando a gente vai fazer os ofícios, a gente faz, na verdade, um estudo de cada caso. Então, a gente estuda o caso, a gente verifica qual é a possibilidade, né, de crime ali visualizado. Nesse caso, a gente visualiza ameaça, tortura, né, até pela própria imagem, a gente tem essa visualização que houve tortura, né, foram ameaçados, e a gente faz esse estudo e encaminha para os órgãos. Pode passar, por favor. Entrevistas, como eu trouxe. A questão das entrevistas, que são ainda, tanto para os membros quanto para a própria sociedade, e são questões controversas, né? Inclusive para nós, porque nós também estamos tratando da nossa segurança, né? Da segurança dos defensores dos direitos humanos. Porque essa exposição, a exposição, por exemplo, da minha imagem, né, Maria Heloíse, pode trazer algum resultado no sentido de que a mídia, a gente sabe que tem uma pressão, né, possui uma pressão social, uma pressão de trazer algum resultado, dos órgãos se incomodarem com essa explanação, com essa exposição, né, os órgãos responsáveis, os órgãos que estão sendo inquiridos a se manifestar por violação de seus membros, né, e aí trazer isso para a mídia é importante, ainda que a nossa imagem acabe sendo exposta, e a gente fala isso no sentido de questão de segurança mesmo, não que as pessoas que estão sendo denunciadas vão fazer alguma coisa,
mas outras pessoas que não acreditam na defesa dos direitos humanos, pessoas que acham que os defensores dos direitos humanos são interesseiros ou defensores de bandido, enfim, essas pontuações clássicas que nós temos, inclusive nós recebemos diversas ameaças, diversos comentários, né, e com conotações ameaçadoras, ou ainda, como eu posso falar, tentando buscar a palavra, mas que acabam tentando descredibilizar o nosso trabalho, né? Porém, é uma via de mão dupla, tanto é que a gente atua em protocolo, a gente atua com rodízio, a gente tenta não direcionar a imagem, né? A gente tenta que fique claro que a gente está tratando da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, um grupo, né, que trabalha junto à OAB, a instituição OAB, que está aberta e disposta a trabalhar para toda a sociedade, né? E sendo assim, a gente vai se expor, a gente vai estar realmente nessa trincheira militando frente a essas violações, e ainda que nossas vidas acabem sendo colocadas em risco, o trabalho vai continuar sendo feito. A gente precisa entender que esse trabalho é necessário, é importante, e que a gente precisa do apoio, né, da sociedade, porque a gente trabalha com a sociedade civil para que essas violações sejam diminuídas. A gente sabe que é um trabalho gigante, né, porque a gente está tratando de uma situação calamitosa, de uma situação que a gente tenta, principalmente, dialogar com os órgãos que estão sendo denunciados, por exemplo, para que a gente visualize, né, como é que esses policiais estão trabalhando. A gente também se preocupa com a saúde mental dos policiais, por exemplo. A gente verifica números, né, de mortes de policiais, que são os suicídios, por exemplo, em alguns estados são maiores que as mortes em confronto, por exemplo. Então, a gente está tratando um problema que vai atingir a periferia, principalmente porque muitos, inclusive policiais, vieram ou são da periferia, né? E suas famílias, enfim, é todo um grupo, um numerário gigante de pessoas, e ainda tem a mídia, que nesse caso a gente está utilizando ao nosso favor, tentando utilizar ao nosso favor para que a nossa voz seja ouvida, mas que também faz um trabalho, né, um contratrabalho, que divulgar constantemente a criminalidade e de uma forma, né, populista, que não traz para a população a real visualização do problema, mas traz uma solução, né, rápida para que esse problema acabe, que é a letalidade. Pode passar, por favor. Pronto. Esse caso aqui, eu quis trazer ele porque a gente teve um resultado que foi agora, nesse mês, ou seja, o caso aconteceu em agosto de 2022 e agora em março de 2023 a gente tem um dos resultados que a gente buscou, né? A gente ainda vai diligenciar com os outros órgãos, a gente pretende diligenciar, a gente vai acompanhar esse caso, a gente pretende acompanhar esse caso, que houve a investigação preliminar pela Corregedoria da Polícia e foi entendido, verificado que tem necessidade de ser implantado, né, o inquérito policial. Eles vão responder, a partir do momento que fazem o inquérito, eles começam a ser investigados os policiais que participaram dessa operação ilegal e indevida, que já são policiais que já tinham outras denúncias junto à comissão, então a gente teve que fazer esse reforço, entendeu? São famosos já no cometimento de ilegalidades. Esse resultado traz para a gente um certo respiro, no sentido de que é possível, sim, que esses órgãos funcionem,
que esses órgãos diligenciem, que esses órgãos investiguem, né? É possível, sim, que a gente consiga combater essas violações, ainda que no próximo slide a gente vai ver melhor. Pode passar, Marcos, por favor. É a questão de números. A gente tem esse resultado de um dos processos, né, de um dos ofícios que a gente enviou para a Corregedoria da Polícia, mas, né, de recebimento de termos de declarações, no caso do ano de 2022, de violência policial, nós temos 20 casos, sistema prisional 29. Né? Dentro do sistema prisional, a gente também tem violência policial, né, dos policiais penais, mas tem outras situações que não são violência. Temos denúncias recebidas por e-mail 4, sistema prisional 2, ou seja, cerca de, vamos fazer uma média de 30 casos ou mais, né? Fora os casos que as subnotificações, porque a gente, infelizmente, sabe que o padrão de atendimento, que o padrão de comportamento policial é violento, né? É lamentável, né? Claro que isso não se estende a todos os policiais, a toda a corporação, mas a gente está falando de um problema institucional, né? De um problema que vem da estrutura do Brasil, de como a instituição polícia, né, foi visualizada durante todo esse tempo, enquanto principalmente mantenedora do racismo no Brasil, mantenedora do patriarcado, né, do machismo, enfim, de situações que acabam gerando esse grande número de violências e violações. Então, se a gente tem aqui 30 casos, em média, de denúncias que nós recebemos, tá? Porque que a gente ouviu falar, mas que a vítima não veio, que a gente faz uma busca, por exemplo, nos boletins de ocorrência do dia, que a gente faz uma busca nas notícias do dia, né, como é assim que a gente tem a descoberta de alguns dados. A gente conseguiu receber o resultado, vários outros são arquivados, muitas vezes porque a gente não consegue contato mais com a vítima, como eu disse, a vítima fica com medo, a gente tenta acompanhar a vítima, a gente está disponível para acompanhar a vítima, a gente não vai deixar a vítima sozinha, porque a gente sabe, né, principalmente na questão de corregedoria da própria polícia, porque é a própria polícia que está trabalhando nesse caso, então a gente tem essa preocupação, mas mesmo assim, às vezes não é suficiente para que a gente consiga ter resultados grandes, mas um único resultado que a gente consegue ter já faz com que a gente entenda que o nosso trabalho é necessário e é importante, né? Principalmente aqui no estado, como eu disse, a gente tratando de polícia, a gente está tratando de muitos casos de tortura, né, e violência, lesão corporal, mas acho que ameaça, eu acho que a tortura é um dos pilares, felizmente. Falo isso com um grande desgosto, até porque, como pessoa da periferia, visualizei isso várias vezes, e até a forma de se comportar, de me comportar, de fazer com que as pessoas ao meu redor se comportem, a gente precisa pensar, estudar como a gente vai se comportar hoje, enquanto advogada, conhecedora, né, e tendo uma rede de apoio, que junto da OAB, junto de outros advogados, associações, eu tenho uma rede de apoio, eu consigo fazer frente a violações, né? Quando vejo violações, fazer frente, mas nem sempre foi assim. E é muito importante que as pessoas saibam quem recorrer, saibam o que fazer, não tenham medo, né, de fazer essa denúncia. É triste a gente falar isso, porque é difícil, a gente não consegue, por exemplo, dar segurança, a gente precisa recorrer aos órgãos responsáveis para assegurar, né, que essas pessoas vão ter segurança, que essas pessoas vão ser inseridas, por exemplo, em programa de testemunha. Enfim, a gente vai correr atrás ainda para fazer essas situações acontecerem, né? Um trabalho importante de formiguinha, mas que
gera resultados, né? E que faz com que a gente consiga visualizar de uma forma mais clara qual é o problema que a gente tem aqui quanto à questão de violência policial. E aí, acho que é o último slide, né? Com essa finalização, trazendo esses números e fazendo a pontuação, como eu disse, da questão racial, é importante que a população, em geral, né, seja um órgão fiscalizador. Né? Nós precisamos realmente que as pessoas saibam do seu poder e que fiscalizem a polícia, né, as polícias, que filmem, enfim, hoje a gente tem essa possibilidade da filmagem, filme esses casos, ainda que não seja com você, para que a gente consiga expor, né, discutir isso, né, buscar mudanças, buscar alterações necessárias, ainda que seja difícil, árduo e que seja doloroso o trabalho, a gente precisa continuar fazendo e a gente precisa que mais pessoas se juntem a nós. E aí eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, né, que vai assistir ainda. Agradecer também ao Zé pela explanação maravilhosa que com certeza contribuiu para nós da comissão, principalmente, porque é importante a gente trabalhar em cima desses dados para os estudantes também que estão assistindo, porque principalmente na academia, né, quando a gente começa a faculdade, a gente não tem uma noção, se você não é da periferia, do que você vai tratar no direito, né? Ainda que você não vá trabalhar com direito penal, você vai tratar com diversas violações de direitos humanos, no direito trabalhista, né, na relação do consumo. Então, é importante que a gente veja os direitos humanos como um ser, né, já que todo mundo gosta de fazer essa ideia que os direitos humanos são alguma entidade, alguma coisa que a gente não consegue visualizar, mas que, na verdade, é inerente a todos nós e que, se nós continuarmos, né, defendendo desde a academia, desde o primeiro período, a gente vai conseguir, no futuro, ter um mundo melhor, porque eu acredito que é isso que a gente busca aqui, né? Que, ainda que cada um tenha crenças diferentes nas instituições, né? Eu, por exemplo, não acredito em nenhuma, mas estamos aqui trabalhando nelas, a gente vive nessa sociedade. Poderia virar hippie e morar por aí, vivendo a vida, né, como se não houvesse amanhã, mas eu escolhi trabalhar e lutar pelos meus. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada também, Marcos, pela mediação. E eu espero que vocês tenham gostado e que isso abra várias janelinhas na cabeça de vocês e portas. Agradeço, excelente fala, e a gente trata sobre a reação à violência, né? Não que a pesquisa, o estudo não seja essa reação, mas nós temos que abrir vários flancos contra isso. E queria agradecer a todos que assistiram e a todo mundo, principalmente juristas, eu convido a entrar nessa luta contra a violência policial. Nós precisamos de pessoas lutando pelos direitos humanos, lutando pelas populações mais vulneráveis, lutando contra a violência policial. É óbvio que essa data não poderia passar em branco pela ordem, e eu espero vocês numa próxima. Então, tchau, pessoal. Até a próxima.